tudo bem? Seja bem-vindo a esta edição de terça-feira do programa A Notícia de Frente, 14 de maio de 2019. Ao meu lado, Lúcio Sorge e o professor Lorenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E bom dia a você aí de casa. E eu quero começar esta edição sabendo os destaques. Primeiro do Lúcio. Lúcio, qual que vai ser o seu destaque hoje? O meu destaque aqui é para falar sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Ele que lá na comissão especial lá do Congresso Nacional, que estuda lá a reestruturação do governo, por enquanto ele ficou sem o COAF, né? Vai depender agora do plenário da Câmara Federal, né? E aí ele disse que não tinha acordo nenhum para assumir lá uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E também nesse destaque aí, eu registro aqui que o senador Jaime Campos, que votou lá nessa comissão especial do Congresso para retirar o COAF de Sérgio Moro, agora ele diz o seguinte, que gostaria de ver esse comitê aí de controle das atividades financeiras como um ministério. Na realidade, todo mundo está tentando encontrar uma justificativa para tirar o COAF das mãos de Sérgio Moro. É só isso. Nada além disso. Certo, Lúcio. E o senhor, professor? Nayara, Lúcio, amigo telespectador. Ontem foi publicado na UOL uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Bravo, as duas fundações, fizeram uma pesquisa onde analisou as despesas e arrecadações nas disputas para a Câmara Federal desde 2002. E essa pesquisa chegou ao resultado de que ocorreu em 2018, os gastos de campanha eleitoral foram menos decisivos para a eleição de deputados federais que em pleitos anteriores. Portanto, é esse o tema do meu comentário. Certo, professor Lorenberg Alves. Daqui a pouco, então, a gente vai para os destaques. Vamos começar com as notícias aqui do estado de Mato Grosso, falar da Operação Sodoma. O Ministério Público quer prova de que Silval estudou no Centro de Custódia de Cuiabá, mas defende ida ao semiaberto. Parecer é contrário à redução de pena do ex-governador, que já tem 2 condenações por crimes de corrupção. A defesa, o Ministério Público do Estado, por meio do promotor Mauro Poderoso de Souza, da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, emitiu parecer contrário à redução de pena em 104 dias, requerida pela defesa do ex-governador Silval Barbosa. Ao mesmo tempo, o parecer se mostrou favorável à progressão de regime do ex-governador, hoje em prisão domiciliar para o semiaberto. O documento foi assinado no dia 8 de maio. Lembrando que a defesa do ex-governador pediu aí a redução de pena por conta dos livros lidos e o promotor disse que, enfim, isso daí não pode ser levado em consideração. Só lembrando, Lúcio, professor, que a defesa também especulou-se aí que a defesa do ex-presidente Lula podia pedir essa progressão de pena por conta dos livros também lidos lá em Curitiba. Acho que no caso do Lula aí tem uma diferença, né? Acredito que a principal argumentação lá dos advogados do ex-presidente é o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reduziu a pena de Lula de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. Então, essa seria aí, na minha avaliação, a principal âncora da defesa do ex-presidente Lula, dizendo que aí eles alegam o seguinte, não é? De que ele já teria direito ao regime semiaberto, mas como não existe um estabelecimento penal com essa característica, não existe nem lá e nem aqui, não é? Então é o seguinte, que automaticamente ele acabaria indo para
o regime aberto, que é aquele onde a pessoa fica fora durante o dia e se recolhe durante a noite à sua residência, né? Diferente aí no caso do ex-governador Silval Barbosa, a alegação das autoridades é de que essa história aí de curso, né, de leitura de livros, era algo que não tinha a autorização do Poder Judiciário. Isso não foi levado ao conhecimento do Poder Judiciário no momento que isso deveria ter sido feito. Então, essa aí é a base, né, do parecer do promotor aí do Ministério Público Estadual. Mas esse mesmo promotor... E aí é o seguinte, aí essa questão dos cursos, da leitura de livros, está sendo desconsiderada pelo Ministério Público para atender o pedido dos advogados, que seria lá uma redução de 100 e poucos dias na pena do ex-governador. Mas o mesmo promotor do Ministério Público Estadual entende que Silval Barbosa já teria condições de sair lá da prisão domiciliar para ir para esse regime diferenciado do cumprimento da pena. Que aí é onde tem a coincidência com a defesa do ex-presidente Lula. Como não tem um estabelecimento penal aqui compatível para o cumprimento da prisão no regime semiaberto, ele iria para esse outro regime aí, diferenciado de ter que se recolher à noite em casa. A não ser, não é, professor, que lá na colaboração premiada de Silval Barbosa, ele tenha conseguido benefícios além daqueles que que deram, né? Porque o caso de Silval é diferente do de Lula, né? Lula continua insistindo que é inocente e Silval se transformou em delator e confessou os crimes que ele admitiu ter cometido, não é? Exatamente, mas eu vou acrescentar um outro nome aqui da região nossa, do estado nosso, que também pede a redução da pena, que é o desembargador aposentado Stabile. Ele utiliza do mesmo, aliás, os seus advogados utilizam-se do mesmo argumento, cursos feitos pela internet e livros lidos. E em ambos os momentos o Ministério Público rejeita os cursos pela internet e alega, e tem uma justificativa muito plausível, Nayara. Ele diz o seguinte, olha, não há um convênio entre a direção do curso e a penitenciária ou a segurança pública. É a mesma alegação, professor, que foi feita pelo Ministério Público no caso do ex-governador Silval Barbosa. Perfeito. Não existia uma formalização para isso. Exatamente. Eles podem até ter feito, né? Pode até existir dúvida se eles fizeram ou não, mas podem ter feito, só que não tinha essa formalização via convênio, né? Agora, que seria a forma de comprovar isso. Agora, essas brechas e essas possibilidades nas leis, né, isso os juristas, os estudiosos do direito sempre falam, a própria imprensa sempre fala disso, que é preciso com urgência uma reformulação do Código Penal, porque a sociedade como um todo, além das injustiças, da sensação de que o crime compensa, ainda tem esse tipo de brecha que acaba beneficiando o preso, Nayara, condenado. Eu particularmente sempre olhei de uma forma muito diferente, Lúcio, quando propõe leitura de livros para diminuir a pena, para reduzir a pena. Eu sempre olhei de uma forma muito clara nesse aspecto, porque na prisão é preciso que dê ao preso condições para que ele possa ter o tempo, aplicar bem o seu tempo na era. Por isso que eu sempre fui a favor. O que me chama a atenção, Lúcio, quem será o avaliador desta leitura? Veja, tem um livro lá para ler, aí ele faz um resumo ou faz um relatório daquela leitura, mas quem que vai avaliar? Quem vai analisar? É preciso que o avaliador, Nayara, tenha, no mínimo, conhecimento sobre aquele livro lido. Por outro lado, quem garante para todos nós... Que ele nunca lê como um chefe de Estado, né? Exatamente. É a Quem diferença garante, Lúcio, que o advogado não traz aquele relatório
simplesmente para ele passar Sim. a limpo uma caneta e etc. Lúcio. Então, é preciso que haja muita clareza na fiscalização dessas leituras e a avaliação dessas mesmas leituras. Entendeu, Lúcio? É preciso a gente ter todo cuidado. Olha, a gente sabe que aluno pega emprestado o texto do resumão outro. do outro, né? Passa limpo e troca o nome. Bom, professor, aí só para resumir o que o senhor falou, no caso aí vamos pegar o exemplo aí mais próximo nosso aqui, que é do ex-governador Silval Barbosa. Ele foi preso, né? Cumpre pena, foi condenado, fez delação e as acusações aí, as principais delas versavam sobre propina, né? Pagamento de propina, lavagem de dinheiro, acusações nessa linha, né? Ou seja, a acusação principal ali, se a gente tentar resumir aqui, é de desvio de dinheiro público, não é isso? Perfeito. Assalto aos cofres públicos, né? Aí o professor coloca aí mais ou menos o seguinte: olha, quem confessou isso não vai fazer uma colinha? Exatamente, Lúcio. Não é isso? Exatamente. Certo, vamos seguir então, olha só, falar de crise econômica no estado de Mato Grosso. O secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, afirmou que a recuperação de Mato Grosso tem sido afetada pelas dificuldades do cenário econômico no país. Segundo ele, a melhora tem sido mais lenta que o esperado. Ele falou que a recuperação econômica está sendo mais lenta. Havia uma grande expectativa do governo federal na aprovação de medidas que pudessem impactar no humor do mercado e o aquecimento mais forte da economia, afirmou o Gallo. A gente já vê que essa confiança dos investidores tem reduzido. Há certo desaquecimento da nossa economia, disse ele. Conforme dados, o governo fechou o mês de abril de 2019 com um déficit de 72,8 milhões de reais. A gente falou aqui sobre esse déficit e como o governo fez a destinação da arrecadação do Estado no mês de abril. E daí eu já puxo, né, para outra notícia que a gente tem aqui, que o governo cortou viagem, né, porque o governo pede nesse momento que todo mundo faça o dever de casa. Que o governo do estado cortou viagens, mas gastou mais de 3 milhões de passagens aéreas em 130 dias. Mas como já disse o próprio governador em entrevista ao Jornal do Meio-Dia e também ao programa Tribuna da Rádio Vila Real, fica muito mais barato, segundo o governador, a viagem comercial, ele e mais um assessor, do que o jato particular do governo do estado. Mesmo assim está Tá gastando bastante em passagem. Está muito né? alto. Está gastando bastante. E aí tem uma outra declaração também do governador Mauro Mendes sobre aí a questão do FEX, né? A liberação lá desse fundo de compensação das exportações que está vinculado à reforma da Previdência. Aí o governador diz o seguinte: olha, embora eu não gostaria que estivesse acontecendo isso, o governo federal, de certa forma, coloca como importante para o avanço nessas negociações o avanço também na reforma da Previdência. Aí ele disse que já foi dezenas de vezes a Brasília, deve ser por isso que aumentou um pouco aí o custo com as passagens, não é isso? E aí ele disse que faz um esforço junto com todos para que isso aconteça, mas não adianta apenas a gente querer, disse o governador. Tem que entender que do outro lado também tem o governo federal e os seus objetivos, que coloca isso na negociação. E negociação na política, clara e transparente, democrática e legítima, desde que seja dessa forma, né, professor? Com certeza. Desde que seja dessa forma, né? Preciso cortar gastos, sem dúvida nenhuma. Aliás, o governador Mauro Mendes, desde o seu primeiro instante que assumiu o poder, assumiu a administração pública estadual, ele vem trabalhando com essa convicção e nesta linha. Tanto é verdade que os 5 projetos que ele encaminhou, Lúcio, para a Assembleia Legislativa, visualizava dar equilíbrio às contas públicas. Por outro lado, ele diminuiu sim, não há nenhuma dúvida, dos gastos cometidos ou provocados pelo governo anterior, das idas e vindas a Brasília, diminuiu.
Mas eu concordo com o Lúcio que ainda está muito alto esses gastos com essas passagens. Embora exista... Não, mas hoje se gasta muito menos. Muito menos. Não, Hoje sim, se só para gasta fazer um muito menos. comparativo, o governo Táxi, de janeiro a abril de 2018, gastou 7,8 milhões de reais, quase 8 milhões de reais, ou seja, muito mais que os 3 milhões gastos no governo Mauro Mendes. Mais do que o dobro, quase o triplo, né? Exatamente. E essas medidas de ajuste que o senhor se referia aí, professor, vão ajudar Mato Grosso nesse plano, né, do governo federal de tentar socorrer os estados, né? O Ministério da Economia, tanto o ministro Paulo Guedes, como lá o segundo homem do Ministério da Economia, já colocou o seguinte, de que quem quiser ajuda do governo federal terá que ter um programa sério de ajustes na área econômica, de corte de gastos, de redução de despesas. Quem achar que vai continuar com a gastança e receber dinheiro do governo federal está redondamente enganado. Não vai ter esse dinheiro. Até porque o governo federal também trabalha com cortes, né, Lúcio? E muitos, né? Muitos e cortes. muitos, né? E muitos. Exatamente. Às vezes, cortes extremamente questionáveis, né? Com certeza. Como o das universidades, né? que criou aí uma polêmica danada, né? E falando ainda em governo do estado, olha só, o coronel da PM de Mato Grosso pediu exoneração da Casa Civil do Distrito Federal. O coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, Elmar Novak, pediu na segunda-feira a exoneração do cargo de secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal. Apesar de ainda não ser oficial, fontes ligadas ao governo afirmam que a decisão foi tomada por conta de mudanças nas atribuições da Casa Civil. Na última sexta-feira, o governador Mauro Mendes fez uma visita de cortesia ao coronel, mas não revelou o assunto da conversa. Segundo fontes do governo no Distrito Federal, a retirada da publicação do Diário Oficial da Casa Civil, que teve decreto divulgado na segunda-feira, foi um dos motivos do pedido de demissão. Na realidade, o coronel Elmar Novak, ele está, sim, sendo sondado para ser o representante do escritório de Mato Grosso lá em Brasília, no lugar de Carlos Fava, que, segundo a avaliação aí dentro do próprio governo, tem dedicado pouco tempo para o escritório de representação de Mato Grosso lá em Brasília, porque a grande ocupação dele atualmente, não é, em relação a Selma aos problemas aí que ele moveu ação contra ela, não é? Então ele estaria muito ocupado nessa outra missão aí, né? Lúcio, talvez não, eu tenho a certeza, com o conhecimento que você tem, com a experiência que você tem, a Nayara também, possa sanar duas perguntinhas que eu sempre fiz, Nayara. Quando o coronel foi para Brasília e ficou juntamente lá com o senador Blairo Maggi, e depois o senador foi para o Ministério da Agricultura, o coronel também o acompanhou. E agora ele estava em Brasília. A minha pergunta é muito simples. Ele continua recebendo o soldo, dinheiro do estado de Mato Grosso? Se ele continuar, não é justo, Lúcio, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, não é justo que o Estado continue bancando o seu salário de coronel e ele prestando serviços para um outro Estado, para o Distrito Federal ou para um outro órgão que não tem nada a ver com o Estado de Mato Grosso. E com a vantagem sobre os outros militares que estão aqui. São duas questões, Lúcio, que todos nós deveríamos estar fazendo. E quem tem a resposta é exatamente o governo do Estado. Será que ele continua usufruindo da sua carreira como militar, que é justa? Não estou discutindo isso. A minha discussão está na prestação de serviços a órgãos que não tem nada a ver com o Estado de Mato Grosso e não tem nada a ver com a Polícia Militar.
talvez o Lúcio possa até me ajudar. Essa informação eu não tenho, professor. Mas um outro dado aí para complementar essa informação aí do coronel Elmar Novak, nós divulgamos recentemente aqui no Notícia de Frente de que um interlocutor constante do governador Mauro Mendes tem sido o ex-ministro, ex-governador, ex-senador Blairo Maggi. E o coronel Elmar Novak é da mais absoluta confiança do ex-ministro. Talvez aí seja uma conjunção de interesses, né? Elmar Novak teria ficado insatisfeito lá com o governador do Distrito Federal, e aí querendo sair de lá, e tem o problema lá com Carlos Fávaro, que dá pouca atenção ao escritório de representação de Mato Grosso, e de repente este coringa, né, este assessor tão próximo do ex-ministro Blairo Maggi, possa servir ao governo Mauro Mendes. Aí o canal de comunicação fica desobstruído, né? Com certeza. Vamos falar então de o porte de armas, o decreto presidencial do Jair Bolsonaro. A gente recebeu ontem aqui no programa Notícias de Frente o deputado federal, que também é o presidente do PSL de Mato Grosso, o Nelson Barbudo. E a gente falou aí sobre a polêmica, né, que dividiu bastante opiniões sobre o porte de armas. E ontem também o vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, o polêmico deputado José Medeiros, falou o seguinte: na imprensa, quem não quiser armas se defenda com cabo de vassoura. Ele disse isso à Rádio Capital, e ele também foi no programa Tribuna, também disse que as pessoas têm que buscar então outro meio de se defender, mas ele não deixou de falar que hoje o custo, né, de uma arma, porque foi bastante criticado, muita gente falando que criticando o decreto do presidente, dizendo que não é o melhor meio para combater a violência, e ele disse que ainda é muito inacessível a arma para o cidadão hoje em dia, que uma arma que custava R$3.000, com um decreto passou a custar 7. Ele falando, e também sempre polêmico, né? Nas falas dele, o deputado sempre polêmico nas falas, dizendo então que quem não quer arma se defende com cabo de vassoura. José Medeiros, que é vice-líder do governo Jair Bolsonaro. Seria bom se a gente tivesse um pouco mais de segurança, né? Que aí não precisaria de seguir essa sugestão aí do deputado José Medeiros, né, de pegar no cabo da vassoura, né? Agora é preciso também deixar claro aqui o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não escondeu de ninguém esta posição dele sobre o armamento. Foi promessa de campanha. Ele falou isso a campanha inteirinha, fazia gesto assim, não é isso? Então é o seguinte, então ele não escondeu isso da população. Uma parcela da população pode até não concordar, e eu me incluo nessa parcela. Eu sou contra facilitar o armamento da população, porque a finalidade, a competência de dar segurança não é do cidadão. O cidadão, ele não tem que se defender, e nós temos muitos casos aí onde o cidadão tenta se defender por conta própria e acaba normalmente em tragédia, né? A regra é que não dá certo. Tem as exceções, né, que podem citar as exceções, mas está lá no campo da exceção. Agora, que Jair Bolsonaro avisou que ia fazer isso, ele avisou, e ele ganhou a eleição. Esse é o ponto que também precisa ser colocado. Lúcio, Nayara, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses para fazer duas observações que me parecem oportunas e necessárias, e já acrescentando a minha opinião a respeito disso. Durante toda a campanha, o candidato Jair Bolsonaro defendeu, sim, a posse de arma. Veja, a posse de arma. No decreto que ele baixou está a posse e o porte de arma. Para quem ainda não acessou ao decreto, e que eu acessei o decreto, são 24 páginas, e no artigo 20 ele fala exatamente sobre o porte de arma, Lúcio.
eu tive o cuidado de ler o decreto, e aí já a segunda observação, e fui buscar no Estatuto do Desarmamento, aquele artigo 20 contrapõe e muito do que defende e do que faz o Estatuto do Desarmamento. A meu juízo, amigo telespectador, um decreto não pode sobrepor a lei. O Estatuto é uma lei, não pode sobrepor. Já tem muita gente dizendo que fere a Constituição. A Constituição, exatamente isso. Aliás, gente, inclusive, do próprio Ministério da Justiça, que defende que há, sim, inconstitucionalidade em grande parte daquele decreto. Tanto é que o próprio Ministério da Justiça recebeu esse decreto, me parece que 24 horas antes dele ser editado pelo presidente da República. E chegaram a dizer que não puderam analisar de forma mais detalhada o decreto do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, analisaram às pressas. Exatamente, e aí cabe ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não decidir sobre esse assunto, o Supremo será provocado com certeza. É um decreto que não pode ser analisado às pressas e nem ser feito às pressas. Feito às pressas, exatamente. A meu juízo, pode até ser que eu esteja equivocado, mas a meu juízo ele fere a Constituição e fere de morte o Estatuto do Desarmamento. Porque veja, o Estatuto do Desarmamento diz algo, tem um conceito sobre isso, o decreto que trata sobre o mesmo objeto, Nayara, não pode contrapor a lei. Isso é claro para todos nós, aliás, qualquer aluno do curso de Direito sabe disso. No início do seu curso, ele sabe disso que não pode. Portanto, se o Congresso Nacional não observar e analisar como de fato deve ser analisado esse decreto, o Supremo Tribunal Federal certamente será provocado. E ao ser provocado, o Supremo Tribunal Federal simplesmente vai rasgar, traduzir em miúdos, rasgar o próprio decreto. Agora, será, professor? Será? Seria agir de forma certa, seria agir de forma correta, Lúcio. Mas será que faz isso por conta de alguns discursos? O próprio discurso do deputado federal, que é um deputado federal, vice-líder do governo na Câmara, ele falou o seguinte durante a entrevista: para mim devia ter aberto o porte de arma para toda a população. Quem decidiu isso foi a população. Ao votar, foi uma promessa de campanha, as pessoas vivem arrotando democracia, mas quando é o povo que decide, eles falam, não é por aí. Eu penso que nós precisamos caminhar. Arma mata, mata, é verdade, mas não vai melhorar a situação se eu deixar ela só na mão da polícia e dos bandidos. Foi o que disse o deputado federal pelo Podemos, José Medeiros. Outro dia, Nayara, eu estive conversando com um coronel da Polícia Militar, que já está aposentado, conversando longamente sobre a questão da posse e do porte de armas. E uma pergunta que eu fiz para ele foi assim: você concorda, defende que a população brasileira deveria ter o porte de arma? É bom lembrar, porte é uma coisa, posse é outra, muito diferente. O porte de arma, ele disse o seguinte, olha, ele é a favor do porte de arma, mas a população brasileira não está preparada para portar arma, para utilizar-se da arma. São essas as palavras de um coronel que está aposentado, que eu respeito muito, embora não concorde com ele. Eu sou contra o porte em qualquer aspecto, ainda que tenhamos uma sociedade preparada para o porte de arma, Lúcio. O que não é o caso. O que não é o caso. Porque o porte de arma aí, o cidadão que consegue ter o porte de arma, e não ficou assim tão difícil, porque antes precisava da Polícia Federal, hoje não precisa mais da Polícia Federal, não precisa mais passar pela Polícia Federal. O cidadão que tem acesso ao porte de arma, ele vai com essa arma em todos os locais que ele habitualmente frequenta. E do mesmo ele vai no restaurante, não é isso? E continua sendo injusto. Ele vai numa festa, ele vai num evento, ele vai numa boate, aí é o seguinte, mas isso é imaginar assim com muito pessimismo todas essas situações, mas confusões acontecem. Normalmente elas podiam terminar ali numa agressão física, num xingamento e com uma arma no bolso, às vezes, com certeza,
não vai terminar só nisso. Fora não que é? quem vai ter essa arma, a gente já tem. Exatamente pelo despreparo. E a Pelo gente já tem despreparo. o perfil traçado de quem vai ter essa arma. Porque hoje, para ter uma arma, isso contando com curso, com avaliação psicotécnica, que é o próprio, quem pede aí a arma, que paga, enfim, todo o processo custa em média R$10 mil. Não é pouco. Mas a maioria Não tem condições. não é isso que eu vou dizer. A maioria defende o decreto que o presidente Jair Bolsonaro baixou. O fato é esse. Se não fosse assim, ele não tinha sido eleito presidente da República. Goste-se ou não do decreto que ele baixou. É inconstitucional? Vai ser discutido, não é isso? Vai ser discutido. Muita gente já apontou ali que o decreto ele não vai conseguir se segurar porque fere a Constituição do país. Até integrantes lá do Congresso Nacional, me parece que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já sugeriu que o presidente avalie bem, né, esse decreto para que ele não acabe sendo derrubado até pelo Congresso. Com certeza. Não é isso? E mudando agora, eu pergunto ao Lúcio e ao professor, vocês conseguem imaginar 2020 ou no próximo, daqui a 4 anos, né, para a próxima campanha para o governo, vocês conseguem imaginar Pedro Táxi e Mauro Mendes num palanque juntos? Professor Lorenberg, do alto da sua experiência, do alto da cátedra, da academia, o senhor tem a preferência. Não, eu não vejo, Nayara, eu não vejo nenhuma dificuldade dos dois estarem no mesmo palanque. O fato de estarem no mesmo palanque não significa que os dois serão amigos. Não significa. Os dois teve problemas durante essa campanha? Claro que teve. Mas eu vou dar um exemplo, Nayara. Lembra-se de 2010, Lúcio lembra disso com a maior tranquilidade. Em 2010, nós tivemos um problema seríssimo. Nós não. O Jaime Campos, que era um possível candidato à reeleição, ele recusou da sua candidatura à reeleição, e aliás, diga-se de passagem, uma candidatura à reeleição quase que garantida, recusou em razão exatamente de atrito político-eleitoral com a aliança naquela oportunidade, porque do outro lado estava exatamente o prefeito de Cuiabá, à época, Mauro Mendes. E aquele criou um atrito muito grande. E hoje, e na campanha de 2018, o que nós vimos? Os dois, no mesmo partido, pedindo votos para um e para o outro. Pois é, eu ia trocar até de pergunta para o Lúcio, perguntar, então, não falo mais no mesmo palanque, mas eu falo pedindo voto. Consegue imaginar? Eu acho difícil. Acho difícil. Eu pergunto isso porque uma matéria publicada na revista Veja, na coluna Radar, e foi refeita aqui também, trazendo para o nosso âmbito, né, para o estado de Mato Grosso, pelos repórteres Douglas Trielli e Camila Ribeiro, do Media News, falando o seguinte: o governador Mauro Mendes descartou analisar a fusão entre os partidos, o PSDB e o DEM, que é uma intenção nacional. A eventual fusão das siglas foi noticiada na semana passada pela coluna Radar da revista Veja e, segundo nota, o DEM Nacional iniciou um flerte com o PSDB e deve chamar tucanos para uma conversa já a partir do fim deste mês de maio. Em conversa com a imprensa, o democrata Mauro Mendes disse que tem deixado a agenda política em segundo plano. O meu trabalho como governador ocupa 152% do meu tempo, então tenho que escolher agendas que consigo participar. Se não fizer, não consigo nem viver e nem desempenhar também esse papel importante de pai, esposo e da própria vida dele. Então eu deixei para segundo plano este momento, toda ou qualquer agenda política para focar na agenda do Executivo de Mato Grosso. Questionado ainda se poderia optar por deixar o DEM caso a fusão se concretizasse, já que estaria na mesma sigla de Pedro Táxi, Mendes desconversou. E ia desconversar mesmo. Ele não quer tratar desse assunto. Já que ele fez duras críticas ao governo, claro, né? Ele não quer tratar Ele desse não assunto. quer tratar desse assunto. Por exemplo, no plano nacional,
a discussão é outra. O DEM e o PSDB, eles não têm assim tantas diferenças no plano nacional, já atuaram juntos, né? Em bloco. O problema é quando chega nos estados, né? Por exemplo, Mato Grosso não deve ser o único em que tenha um Pedro Taques de um lado e um Mauro Mendes de outro. Deve ter outros estados aí que repita esse mesmo problema, não é? O próprio São Paulo tem esse problema seríssimo, embora o DEM não seja tão forte quanto o é em Mato Grosso, lá em São Paulo. Mas vai ter problemas, as regiões ou os interesses regionais, em muitos aspectos, Lúcio, falam mais alto, em muitos aspectos. E como tudo na política é possível, vamos esperar as próximas eleições. E olha só, uma das pautas na Assembleia Legislativa dessa semana é a verba indenizatória dos deputados. Cada um recebe R$ 65 mil por mês e tem parlamentar propondo cortar este valor pela metade. Os detalhes com a repórter Patrícia Helena Dorileu. Esta vai ser uma semana de muita discussão em torno das verbas indenizatórias dos deputados estaduais. Acontece que ainda nos próximos dias deve ser apreciado em plenário um projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Ulisses Moraes, do Democrata Cristão, que propõe a redução pela metade desta verba indenizatória. Este montante de R$ 65 mil é utilizado por todos os deputados que a recebem para dar o suporte, o apoio nas políticas que eles propõem. Esta é a maior verba indenizatória das assembleias legislativas de todo o país. A gente fica à frente até do estado de Roraima, que é de R$ 50 mil por deputado. A proposta do deputado Ulisses é justamente para fazer uma contenção de gastos. Ele apresenta aí no projeto de lei dados que mostram que é possível os deputados implementarem os seus projetos, colocarem em prática as suas propostas com valores bem abaixo dos R$ 65 mil. Em um evento que aconteceu na manhã dessa segunda-feira, o deputado Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores, comentou sobre o assunto e disse que é preciso, de fato, ter muita discussão em torno disso. Afinal de contas, de acordo com ele, os R$ 65 mil são utilizados mensalmente por todos os parlamentares. Nada adianta reduzirmos a verba indenizatória e não darmos conta, por exemplo, de fiscalizar a aprovação de uma lei que autoriza um empréstimo para o governo do estado que trará um prejuízo de 350 milhões de reais. Há deputados que podem entender que não há necessidade da utilização da verba indenizatória. Nós temos utilizado com rigor ao longo dos últimos 3 meses os R$ 65 mil, há um mês em que nós, inclusive, tivemos que alocar mais recursos do que aqueles previstos na AVI para cumprir o nosso dever de fiscalizar e legislar pela população. Há meses em que não haverá essa necessidade, mas há meses que, infelizmente, é necessária a utilização de cada centavo desse recurso para cumprir o nosso dever, que é o dever de fiscalizar a população. Precisa ficar claro que esses recursos são recursos destinados ao exercício do mandato parlamentar, que precisa ser feito com rigor e com qualidade. Bom, a proposta ainda vai ser apreciada em plenário, mas a gente gostaria de saber o que vocês aí no estúdio do A Notícia de Frente pensam a respeito. R$ 65 mil é muito para cada deputado por mês ou é o suficiente ou até mesmo precisaria de mais, hein? Com a imagem de Valdir Moraes e apoio técnico de Jean Carlos, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. Obrigada, Patrícia. Pergunta fácil, né, professor? Muito fácil. Não é isso? Nessa eu começo, tá? Por favor, Lúcio. Ninguém pode dizer que é pouco, né? Ninguém pode dizer, porque essa verba indenizatória não tem nada a ver com o salário. O deputado tem o salário dele e tem também esta verba indenizatória. Agora, esse projeto aí de querer reduzir pela metade a verba indenizatória não vai dar em lugar nenhum. Não vai progredir, vai parar por aí mesmo. Eu acho até o seguinte, que essa proposta aí é mais até para jogar para a plateia, né? Aliás, o deputado Ulisses Moraes já teve problemas com os colegas dele lá na Assembleia. Não vão conseguir reduzir.
que é um exemplo prático. A gente acabou de assistir aqui as declarações do deputado Lúdio Cabral. Ele é do PT, do Partido dos Trabalhadores. O que é que ele falou aí? Que esta verba indenizatória precisa ser utilizada da forma correta, mas que o deputado precisa disso para executar a função, a missão parlamentar dele. Não foi isso? Foi exatamente isso. Bom, se o deputado do PT, não é isso, está dizendo que a verba indenizatória é importante, que ele precisa desse dinheiro, os outros vão agir de forma contrária? Eu penso que não. Eu também acho que não. Embora eu também... Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza. embora eu tenha a convicção que o valor de 65 mil é muito alto. É muito alto. Deveria ser menor. Mas eu sou obrigado a concordar com o Lúcio. Não haverá redução, coisa nenhuma. Não haverá. Como disse o Lúcio, é para chamar atenção, jogar para a plateia. O deputado que propôs isso daí, ele sabe que isso não vai a lugar algum. Por exemplo, essa verba indenizatória de 65 mil reais, ela é o quê? É de 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né? Ela foi parar lá no Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário decidiu sobre isso. Sim. E decidiu o seguinte, que é para manter esses 65 mil reais. Projetos, assuntos como esses, entra também justamente para se fazer uma polêmica em cima do que já está decidido, né, Lúcio? E os poderes aí, um não incomoda a vida do outro, não é, professor? Um não incomoda a vida do outro, porque tem verba indenizatória de um lado, tem os penduricalhos do outro, e aí é o seguinte, o discurso que não é falado, mas o silêncio é altamente explicativo. É tipo assim, não mexe comigo, que eu não mexo com você. É isso. Exatamente. É bem isso. Vamos tomar aquele cafezinho, então? Nossa primeira pausa. Fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Vamos seguir então, olha só, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre vários assuntos, entre eles a redução do 10º, a falta de servidores e também a realização de concurso público. Confira. Falta de servidores e em falta de magistrados. Essa deficiência é muito grande aqui em Mato Grosso? Nós temos hoje uma possibilidade já de 30 vagas para magistrado, hoje, fora aquilo que nós poderíamos abrir e criar outras. Então, isso impacta numa boa prestação judicional, em atendimento. Nós temos uma possibilidade, até o ano que vem, implemento a possibilidade de aposentadoria 600 servidores e mais 60 magistrados, 80 magistrados. Então, isso, se vier a acontecer, é um impacto muito maior. E aí, agora teria então que fazer concurso. Exatamente. Agora tem dinheiro. Chegou no problema. Aí chegou no problema, né? O problema nosso hoje, o dinheiro seria a solução, onde nós conseguiríamos fazer, mas nós sabemos a situação do Estado, sabemos como é que é, então a gente tem que dar passo a passo, bem lento. E se comentou aqui também há poucos dias, né? Esse assunto foi debatido aí na imprensa, a possibilidade aí de fechamento de comarcas. Nós temos dito, tem conversa com a população, as autoridades dos municípios, das comarcas, onde nós não pretendemos de forma alguma fechar comarcas, e o termo fechar comarca é muito pesado. Seria até desativar alguma comarca, desativar alguma vara. Mas isso é o último passo que nós queremos dar. Só que nós não foi fechada nenhuma? Não, nenhuma, e nem temos a possibilidade de hoje para amanhã fazer.
nós temos que ter estudo. Eu tenho dito sempre o seguinte, nós estamos numa era que chega do achismo. Nós temos que ir para a realidade, para os números, para os percentuais. E nós, como estamos vendo a situação do Estado e que pode desafogar, pode vir a ser necessário mais à frente, nós já começamos a fazer o estudo. Mas não que isso já vai impactar no amanhã, de forma alguma. E se for ocorrer, eu tenho dito isso a essas pessoas do município, prefeito, vereadores, as instituições do município, da comarca, que será debatido antes de qualquer medida a ser tomada. Em relação ao orçamento anual do Poder Judiciário, qual o percentual, qual o valor que fica destinado para investimento? Olha, hoje nós temos a nossa pretensão foi de 1.116 para custeio, para o pagamento... Ficou para 2019. Não. A pretensão mínimo que o Poder Judiciário aprovou e mandou para a Assembleia é de 1.116. Foi aprovado 1.048, certo? Então ficou 80 milhões. Exatamente. Então esse valor está nos fazendo muito falta. E nós explicamos para o governador que se fosse fazer nos moldes simplesmente de correção, pura e simples, o orçamento hoje do tribunal é de 1.300. Né? Então nós já estamos numa defasagem muito grande. E esse é um dos motivos que impera que a gente faça alguma coisa para a justiça, para que ela possa ser mais rápida. Mas sobra o quê? Nesse valor aí, sobrou o que para investimento? Nós temos uma folha hoje de 900 milhões. Sobrou 140 milhões. 140 milhões, certo? Agora, é que muitas pessoas não entendem, confundem, e é boa essa oportunidade até para a gente poder explicar, que nós temos o Funajures, que todos falam, mas o Funajures tem muito dinheiro. Sim, esse Funajures é uma outra fonte, não vem do governo do Estado, não vem do Executivo ou do que é arrecadado, vem da própria arrecadação do Poder Judiciário através das custas. Então, quando nós estamos falando, nós vamos construir fora em Várzea Grande, nós vamos melhorar a climatização em Cuiabá, nós não estamos tirando desse 1 bi, desse orçamento. Vem do Funajures. O saldo do Funajures hoje é o quê? Hoje nós estamos, tem decaído muito, infelizmente, a questão de custas, recolhimento, muita justiça gratuita. Infelizmente isso é fato. Hoje o nosso fundo deve estar com 260 milhões. E uma outra explicação, quando a gente fala que está com 260 milhões, eu tenho dito o seguinte, todos que contratam com o Estado, eles pretendem contratar sempre com quem? Com o Poder Judiciário, com o Funajures. E por quê? Porque esses 260 milhões é que não está lá sobrando. É que tudo que nós vamos fazer já está dentro desses 260 milhões. Se nós vamos fazer uma obra, 40 milhões para construir um fórum, dentro desses 260 está o 40. Então ele não vai precisar ficar arrecadando e fazer medição para ele receber daqui 1 ano, daqui 2, o Estado não pagar. Certo? Ele tem a garantia que aquele dinheiro já está reservado para ele, já está dentro do orçamento do nosso Funajures. Então essa é uma explicação que eu gosto sempre de dar para que as pessoas entendam como é que funciona. Presidente, a gente falava agora há pouco aqui do Odécimo. Existe aí uma reclamação, aí, uma crítica pesada do Fórum Sindical, que representa lá os servidores do Poder Executivo. Eles costumam colocar o seguinte, e colocam isso de forma praticamente rotineira, de que o sacrifício maior fica para os servidores do Poder Executivo, enquanto nos outros poderes, instituições, tipo Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, o sacrifício não existe como existe para eles. Aí eles se colocam assim como até funcionários de segunda categoria. Sim. Qual que é a posição do Poder Judiciário sobre isso? Eu tive até uns dias atrás o prazer de ver um comentário seu, acho que foi até editorial, exatamente sobre esse assunto, né? E naquele momento a gente está em casa, não consegue dar a resposta, né, que eu gostaria de dar até naquele momento. O que a gente tem dito não é que o servidor do Poder Judiciário é melhor do que qualquer um outro, de forma nenhuma. O que eu tenho dito é o seguinte, o Poder Judiciário fez o seu trabalho de casa, ele fez o seu trabalho de casa, então ele não gastou a mais,
ele gastou nos seus limites, ele não extrapolou nenhuma lei de responsabilidade, nada. Ele não deu aumento aos servidores além da conta. Então, o valor que tem do orçamento foi bem gerido. Então, nós temos condições... Não sobra. Não, e não sobra, mas nós temos condições, dentro desse orçamento, de dar o RGA para os nossos servidores. Porque essa é outra crítica que os sindicalistas fazem, de que os poderes, instituições não precisariam de receber tudo que recebem. Não é por aí. Não é por aí, de forma alguma. Eu estou acabando de falar, se eu tivesse... eu estou com um orçamento para 9 juízes só, ao passo que eu poderia ter 30 que eu tenho hoje, mas eu poderia criar cargo de desembargador, que nós precisamos, é necessário, cargo de juiz a mais para desafogar, né? Então não há nenhuma sobreposição de um servidor quanto ao outro. O que eu tenho dito é que o Poder Judiciário fez sua lição de casa, e agora o do Executivo Legislativo tem pago, não por eles, é evidente, nós sabemos o quanto o servidor é essencial, o quanto ele trabalha, mas por aqueles que geriram o Estado, infelizmente. Então essa foi a entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, mostrando aí a organização do TJ. E os sindicalistas do Fórum Sindical, numa reunião recente com o governador Mauro Mendes, teriam saído, pelo menos foi a informação divulgada, teriam saído com a esperança de que no orçamento do ano que vem o governo do Estado teria a intenção de apertar um pouco mais os poderes e as instituições para tentar liberar um pouco menos, né, do que hoje os poderes e as instituições recebem como o do Odessa. E já nisso que o Lúcio falou, professor, o desembargador falou, né, que o Tribunal de Justiça fez o dever de casa e que usou o outro poder, o executivo, não. E mostra aí uma organização, mas também o repasse é bem melhor, não é, do que para os outros. Olha, Nayara, eu vou começar do final, porque me parece que o final é mais empolgante nessa resposta. Os poderes, tanto o legislativo como o judiciário e o Ministério Público, que não é poder, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, recebem muito mais do que de fato precisam. Recebem muito mais do que de fato precisam. Até hoje eu não vi, talvez eu esteja equivocado, mas não vi uma planilha e nem uma programação de custo por nenhum desses poderes, Lúcio. Qual é o seu gasto? É isso que é necessário quando você discute o orçamento na Assembleia Legislativa. Porque veja, amigo telespectador, o repasse constitucional, está lá escrito com todas as letras, é até 4% o repasse para a Assembleia Legislativa. Até 4%, Nayara. Isso significa dizer que se o governo repassar 1%, 0,5%, 2%, ele está cumprindo religiosamente a Constituição. No que diz respeito à questão do judiciário, é até 7%. Se repassar 2%, 3%, está cumprindo religiosamente a Constituição. Porém, não é isso que vai no orçamento. Eles colocam valor máximo no orçamento. E é o orçamento que tem que ser cumprido, quando deveria, a meu juízo, ser discutido, mas discutido mesmo dentro da Assembleia Legislativa. E para discutir isso, é preciso que esses poderes, e o Ministério Público, e o Tribunal de Contas, coloquem às claras o custo para manter cada um deles de forma autônoma e independente. Por isso que eu preferi começar do final. Eles recebem muito mais do que de fato necessitam. Não é justo, amigo. Até outro dia nós tínhamos 1% só para investimento. Não é justo, Lúcio. Não é justo ter uma arrecadação que o Estado tem para ter apenas disponível para investimento 1%. Mas sonhar não custa nada, professor. Sonhar não custa. Por exemplo, eu queria elogiar aqui um sonho que o senhor acabou de colocar para nós aqui. Né? O senhor falou assim, olha, eu ainda nunca vi, eu não vi ainda, eu queria ver o Ministério Público e o Poder Judiciário abrir a planilha
lá para a Assembleia Legislativa, para os deputados, né? Agora, se os deputados pedirem isso ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, o senhor sabe qual a resposta que eles vão ouvir, né? Eu falei, escuta, abra de vocês também. Também. Então é o seguinte, por exemplo, o orçamento desses poderes e instituições, o governo tentou reduzir no orçamento desse ano. Tentou reduzir, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque é o seguinte, porque foi todo mundo correndo lá para o Palácio Paiaguás e aí mexeram nisso daí lá na Assembleia Legislativa. Que também concederam. Porque é o seguinte, porque aí eles estão tratando de um assunto que interessa a todos eles. Não é isso? Exatamente, Lúcio. Então é o seguinte, a Assembleia Legislativa não vai colocar uma tesoura lá no orçamento do Ministério Público, nem do Tribunal de Contas, nem do Poder Judiciário, porque aí você não fala, e aí? E vocês? Não vão cortar também? Exatamente. Eu falei isso agora há pouco, não falei? Não mexa comigo, que eu não te incomodo. E vamos para o seu destaque, professor. Nayara, Lúcio e o amigo telespectador, ontem pela manhã, no site da UOL, saiu uma publicação de uma pesquisa, uma longa pesquisa, da Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Bravo, as duas fundações fizeram uma pesquisa de 2002 até 2018. E eles constataram que, nesta pesquisa, de que em 2018, os gastos de campanha eleitoral foram menos decisivos, veja, menos decisivos para a eleição a deputado federal que em pleitos anteriores. Isso significa, em linhas gerais, que houve de fato um corte, ou melhor, a queda na concentração de recursos pelos que conquistaram de fato o poder. É bom lembrar, Nayara, que em 2018 houve, comparando com os outros períodos eleitorais para a Câmara Federal, houve uma queda expressiva no índice percentual de reeleitos. Só para que o amigo possa entender, 48,9% foram reeleitos. Ou seja, muito menor, por exemplo, do que em 1998. E aí vem um dado que me parece interessante aí. Os maiores prejudicados com as novas regras eleitorais foram exatamente aqueles candidatos à reeleição à Câmara Federal que tinha acesso aos recursos das empresas. É bom lembrar que desde 2018, eu falo de eleições gerais, em 2018 as empresas não podem mais fazer as suas doações. E, portanto, você tira do orçamento da campanha desses candidatos que tinham diretamente, Nayara, ligação com as empresas. Esse é um ponto. O segundo ponto que deve ser realçado, a pesquisa dá uma forma geral, mas também houve estados em que o custo da campanha se elevou. Por exemplo, em 3 estados, entre eles no Acre, em Roraima, Sergipe foram os estados que tiveram um aumento de 50% dos custos de campanha, Lúcio, para os candidatos a deputados federais. É bom lembrar que nesses pequenos estados não há tanto interesse por parte das grandes empresas, Nayara, para custear a campanha desses candidatos. Por outro lado, os partidos pequenos, chamados pequenos, também teve um crescimento no gasto de campanha. Por exemplo, o PSL, o PSOL, o PCB, o PRB tiveram aumento no custo de campanha. Agora é bom lembrar também que, de acordo com a nova regra, para concorrer a deputado federal, tinha um teto de 2,5 milhões para gastar na campanha. E não podemos perder de vista que teve o fundo partidário, ou fundo público
de campanha no valor de 1,7 bilhão de reais, também podendo utilizar o fundo partidário em partes dessa campanha. E também é bom acrescentar aí que a pessoa física poderia contribuir até 10% do seu rendimento no ano anterior. E também havia a possibilidade, não havia limite, melhor dizendo, não havia limite por parte do candidato de autofinanciamento, desde que respeitasse o teto de 2,5 milhões para a campanha eleitoral para deputado federal. Em linhas gerais, amigos, em linhas gerais, houve de fato uma diminuição dos gastos na campanha do candidato eleito, sobretudo, para a Câmara Federal. Ora, houve uma redução. Isso não significa dizer que o dinheiro não continua, deixou de ser importante para a campanha eleitoral. Não é isso que nós estamos dizendo. E não é isso que revela a pesquisa. Tá? Por outro lado, só para finalizar, o fato de ter menos gasto na campanha não torna a disputa, Lúcio, de forma igualitária entre todos os concorrentes. Nós vimos em 2018, não aconteceu essa igualdade na disputa por parte dos concorrentes, ainda que nós tenhamos um resultado muito bom. Por exemplo, houve 77 mulheres foram eleitas para a Câmara Federal, um número muito maior do que nas outras campanhas. Por exemplo, em 2014, foram eleitas 55 mulheres para a Câmara Federal. Embora exista isso, nós não podemos perder de vista que não houve, de fato, uma desigualdade, ou melhor, uma igualdade na disputa eleitoral na era. E no caso aí dos candidatos que se reelegeram a deputado federal, o senhor colocava aí que, olha, apesar de ter ocorrido aí uma redução de custos, não houve uma disputa igualitária entre os concorrentes, porque não são todos, não é, professor, que têm condições de levantar 2 milhões de reais, né? Com certeza. Uma pequena parcela, né? Normalmente, ou alguém com um poder político forte, ou alguém que tenha um poder econômico destacado. E os números que o senhor cita aí são números baseados nas contas oficiais, né? Nas contas oficiais. Nós não estamos falando de Caixa 2. Poucos são descobertos, mas muitos. Não vamos dizer todos aqui para não correr o risco de cometer injustiça, né? Mas muitos que não são descobertos também lançam mão do famoso Caixa 2. Isso também mostra, Lúcio, que, claro, além das regras, das mudanças aí das regras da Justiça Eleitoral impostas pela Justiça Eleitoral, muitos se elegeram por conta do discurso de renovação, sem precisar do grande montante de dinheiro que a gente via em outras eleições. Isso já mostra uma mudança, mesmo que essa pessoa que se elegeu com esse discurso ainda não tenha apresentado a mudança. É que depois de eleito, aí a sociedade, o eleitor descobre que o novo não era tão novo assim. Era tão velho quanto o outro. Vamos então... Tem exceções, tá bom? Mas a regra sempre vale. Certo, vamos para o nosso intervalo. Na volta tem a última parte do programa Notícia de Frente. Vamos falar do COAF, tem um destaque de Lúcio Sorge. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e vamos para as notícias. Olha só, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai ingressar com uma ação civil pública contra os cortes de recursos para as Universidades Federal de Mato Grosso e para o Instituto Federal de Mato Grosso, anunciado pelo governo federal. O Poder Legislativo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral, vai recorrer à Justiça de Mato Grosso por se tratar
de um recurso da União. A presidente da Assembleia, a deputada Janaína Riva, do MDB, recebeu a demanda da Comissão de Educação e solicitou à Procuradoria-Geral uma análise técnica da viabilidade de uma intervenção judicial. Então, a Assembleia ia assumindo, né, esses cortes que vêm gerando polêmica, principalmente entre os estudantes, e a reitora, a Miriam Serra, já disse aqui em entrevista à TV Vila Real de que a universidade vai sofrer muito e talvez não chegue, né, inteira ao fim do ano. Só na parte de custeio, o corte aqui foi de quase 40%, 38%. Ela chegou a dizer, a reitora, de que daqui a pouco vai ter que decidir o seguinte: aí, nós vamos pagar água ou vamos pagar luz? Ela disse que tem um dinheiro para pagar os fornecedores até junho, depois não tem mais. Mas o conjunto das universidades receberam a primeira derrota, tiveram a primeira derrota no Supremo Tribunal Federal. Na semana que passou, houve um pedido, me parece que da rede, um mandado de segurança, Lúcio. E o ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, indeferiu esse mandado de segurança. Isso significa dizer o quê? Que na briga, na batalha do conjunto das universidades públicas em prol ou a favor do não corte de 30%, foi derrotado, pelo menos nesse pontapé inicial. Isso não impede, não significa dizer que elas não devam recorrer aos parlamentos. O parlamento, a Assembleia Legislativa, embora não tenha o poder ou a diminuição da distância entre a Assembleia e o governo federal e o Ministério da Educação, mas pode reforçar o pedido, Lúcio. Pode ajudar numa corrente para forçar o Congresso Nacional a provocar uma discussão, a melhor discussão dentro do Ministério da Educação. A presidente da Assembleia, só para enriquecer aí a colocação do senhor, a presidente da Assembleia Legislativa, nessa reportagem aqui que a Nayara introduziu, ela consultou a presidente lá da Assembleia, que está lá no lugar do Eduardo Botelho, a Janaína Riva, ela consultou a Procuradoria do Legislativo, né? E o procurador-chefe lá do Legislativo Estadual disse que as comissões estaduais de educação do Poder Legislativo, elas têm sim competência para ingressar com esse tipo de ação. Isso é bom, claro. É bom mesmo. Agora, fez com que os estudantes se levantassem, Nayara. Eu já vi manifestação em Pernambuco, no Paraná, parece-me que no Rio Grande do Sul e também aqui em Mato Grosso, né? Teve aqui também um abraço, né? No domingo teve um abraço dos universitários e foi o que a gente já falou aqui, né? Um movimento estudantil contra e programando aí um maio de bastante movimento, de bastante intensificações nessas manifestações dentro da universidade e fora também. E Nayara, tem um questionamento aqui que eu gostaria de fazer ao professor Lohrenberg, que nessa bancada aqui é o mais gabaritado para responder isso. Nesse corte aí, professor, o governo até está ameaçando recuar, não é? Ou diz que não era corte, que era bloqueio, mas esse corte aí, se ele acabasse se confirmando, vai ter um prejuízo muito grande, principalmente no setor de pesquisa, né, das universidades, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Um prejuízo inestimável aí, para o país. Exatamente, Lúcio. Talvez no início não haja esse prejuízo imediatamente, mas ao longo desse período com certeza haverá. Porque o Ministério da Educação defende a ideia de que foram as despesas discricionárias que sofrerão cortes, mas o discurso da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso diz ao contrário. Diz que despesas obrigatórias terão cortes nisso tudo. De 38%. Exatamente. Que é o custeio. Que é o custeio. Que é a segurança, é a água, é a energia, é a limpeza. Não dá para ficar sem isso. De forma nenhuma. Em outros setores das universidades, os cortes foram ainda maiores. Ainda maiores. Ainda maiores. E aí, completando a provocação que você muito bem
fez, quando você tem a redução, Nayara, da pesquisa, você simplesmente impede o crescimento do próprio ensino. Porque o ensino tem que estar ligado, alinhado, de mãos dadas com a pesquisa. Não pode fazer de forma separada. E mais um outro prejuízo que possa vir a ocorrer. Menos expansão da universidade. E aí a população vai sofrer esse prejuízo também em função disso, né? E só para complementar esse assunto, por exemplo, tem aqui uma notícia. Ministério Público Estadual apura se água distribuída em Cuiabá tem agrotóxico. Aí alguém pode falar assim, mas e aí? O Lúcio enlouqueceu, né? Chupou manga com febre? Que esse assunto tem a ver com o corte no orçamento das universidades? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque esta posição do Ministério Público em cobrar se a água de Cuiabá ela está contaminada com agrotóxico, é por causa de uma pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, já tinha uma anterior do Ministério da Saúde, depois teve uma pesquisa da Universidade de Mato Grosso, tem também do professor Pignatti. Tem do Pignatti e tem do outro professor lá, Jackson Barbosa, o pesquisador da universidade, onde mostra o seguinte, que Cuiabá e mais quase 30 cidades de Mato Grosso tem a água contaminada por agrotóxico, dizendo até o seguinte, que devia acabar a pulverização aérea aqui em Mato Grosso. Então, esses cortes aí no orçamento das universidades mostram que o prejuízo pode ser muito grande. E olha só, o governo Bolsonaro estuda transformar o COAF numa agência nacional de inteligência financeira. No dia 9, por 14 votos a 11, uma comissão mista de deputados federais e senadores decidiu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras deve sair do Ministério da Justiça e voltar para o Ministério da Economia. Os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. Bom dia. Em 1998, o governo federal criou um órgão de inteligência para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. É o COAF. Inicialmente, ele funcionou no Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. Mas em janeiro, o governo federal publicou uma medida provisória transferindo o COAF do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. Como é uma medida provisória, ela tem validade de apenas 120 dias. E se ela não for aprovada por deputados federais e senadores, ela perde o efeito. No último dia 9, uma comissão mista analisou a proposta. Por 14 votos a 11, os parlamentares decidiram que o COAF deve voltar para o Ministério da Economia. Entre os 14 votos que decidiram por isso, 2 são de matogrossense, o deputado federal Valtenir Pereira, do MDB, e o senador Jaime Campos, do DEM. O senador justifica o voto. Está a entender que Sérgio Moro é dono do Brasil agora. Na verdade, o mundo inteiro, 100 países, o COAF é vinculado ao Ministério da Economia. E só aqueles, talvez, caolho que não entendam um pouquinho da economia, que não entendam um mínimo de quem tem que ser essa responsabilidade, que estão com uma visão diferenciada da pessoa do senador Jaime Campos e da maioria da comissão especial que votou. Na prática, lógico que tem muito barulho e isso se tornou simbólico. Hoje não é assim, se o COAF volta ao Ministério da Economia ou fica no Ministério da Justiça. É assim, se enfraquece o Moro ou se fortalece o Moro. Então, é um assunto até difícil de discutir, porque se você colocar racionalidade nisso, você corre o risco de se desgastar até politicamente. Jaime Campos vai além. Ele diz que o COAF deve ser um órgão independente de interferências políticas. O COAF tem que ser independente. As pessoas que vão ser indicadas passam por uma sabatina no Congresso Nacional e é um órgão independente, tanto administrativamente como financeiramente, e acima de tudo, as pessoas indicadas serão irremovíveis, que lá passam a saber ser um órgão político. Isso é um político fascista. Então, eu acho que quem acompanha, naturalmente, as políticas mundial, percebe muito bem que um artigo que você vê da professora, mestre, doutora Ana Carolina, que trabalha para o governo alemão, que era vinculado ao Ministério da Justiça da Alemanha, voltou
Olha, será que a Alemanha, França, Reino Unido, a Argentina, a Espanha e 100 países do mundo, todos errados, só o Brasil está certo? Nós estamos na contramão da história. Nós temos que fazer um órgão independente e um órgão que, de fato, haja de forma sensata, coerente e responsável e que puna aqueles que certamente praticam ilícito. Na economia ele é independente, porque tá os técnicos lá, ele era um órgão totalmente passivo. Bom, o cara é cara crachá. Aqui tem uma linha média de movimentação financeira, deu um gol, ele põe uma linhazinha. Tá, tuf. Nunca houve ingerência no COAF assim, né? Há poucos dias que deu esse blá 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 de dizer, olha, mexeram nas contas do Queiroz aí politicamente. Foi a primeira vez, depois andaram, enfim, começou essa discussão. Mas eu penso que é uma discussão menor diante do que nós estamos passando aqui. Eu acho que isso se resolve na próxima semana aí, sem muita dificuldade. Com apoio de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Certo, e a gente já segue para o comentário do Lúcio. Eu só quero complementar aqui uma notícia nacional que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra do sigilo do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, e do ex-policial militar Fabrício Queiroz. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autorizado no dia 24 de abril de 2019 e mantido aí até o momento. Mantido em sigilo até o momento. Lúcio, por favor, seu comentário. Para que se chegasse a essa posição aí do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não é? Isso. É isso? Isso. Tudo começou lá no COAF, no Comitê de Administração, né, de Atividades Financeiras, né, que monitora aí todas as transações bancárias e financeiras. Foi lá que tudo começou. E aí é o seguinte, aí hoje todo mundo fica tentando apresentar justificativa, tentar explicar por que é que votou assim, entendeu? Agora é o seguinte, falar, não, nós não precisamos discutir, como dizia o deputado José Medeiros agora há pouco, se vai ficar, tinha que discutir se vai ficar na justiça, na economia, e estão discutindo se vai ficar ou não vai ficar com o Sérgio Moro, se o ministro Moro ficou mais fragilizado com aquilo que a Comissão Especial do Congresso Nacional decidiu. Mas o fato é o seguinte, o fato é que já se noticiou fartamente que houve um acordo lá, houve um acordo para enfraquecer o ministro Sérgio Moro. A administração do COAF nas mãos dele não interessa a muita gente envolvida em denúncias de corrupção. Esse é o fato. Aí, por exemplo, aí se coloca aqui, olha, em outros países, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o COAF deles é no Ministério da Fazenda. Com um pequeno detalhe, não é, professor Lorenberg? Lá não tem uma lava-jato do tamanho dessa que nós temos aqui no país. Não é? E causou uma surpresa muito grande, porque o ministro Sérgio Moro, né, ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o Ministério lá, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo compromisso, depois do armamento da população, né, o maior compromisso do presidente Jair Bolsonaro foi combater a roubalheira, combater a corrupção, combater a propina desenfreada aqui nesse país. Então, o que está em jogo é isso sim, quer dizer, de repente, a banda podre da política, lá em Brasília, não queria deixar nas mãos do Sérgio Moro esse órgão, que é tão importante para descobrir aquilo que se faz de errado no país. E aí, de quebra, como não estava bom assim, de quebra, eles retiraram dos auditores da Polícia Federal, dos auditores da Receita Federal, o poder de encaminhar ao Ministério Público ou à Polícia Federal aquilo que eles identificarem, aquilo que eles apurarem de errado nas investigações que a Receita Federal faz. É mais ou menos o seguinte, dizer assim, professor Lorenberg, se o senhor presenciar um crime, o senhor não é obrigado a denunciar isso. E não adianta também fazer comparativo com outros países, não é isso? Aqui funciona de um jeito totalmente diferente, como foi a fala aí do senador Jaime Campos.
Justificando o voto dele, justificando o voto dele. O senador Jaime Campos, para mim, foi uma surpresa que ele tenha votado dessa maneira. Por exemplo, aqui ele enfrentou os tubarões, não é? Ajudou o governo do estado aí a receber um pouco mais de contribuição do setor aí do agronegócio, mas para isso teve que enfrentar os tubarões. Então, a mim causou surpresa que ele tenha votado dessa forma. Por exemplo, outro voto lá não me surpreendeu. O voto de Valtenir Pereira não me surpreendeu, porque em outras oportunidades, Valtenir Pereira votou contra aquilo que a maioria da sociedade pensava. Certo. Acabou o nosso tempo. Muito obrigada, professor. Vide Dilma Rousseff. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada, Lúcio. Bom dia. Bom dia. Bom dia a você também aí de casa.